Muito boa noite, meus amores. Que Deus abençoe a todos vocês. Sintam-se fraternamente abraçados. Minha gratidão por suas companhias de sempre. Mais uma vez aqui estamos para nos reunir em nome de Deus e de Jesus, em busca do esclarecimento do nosso Evangelho. Querida Janete Elgui, enviando boa noite, amada Maria, de Curitiba, no Paraná. Querido Alberto e Cate, sua esposa, da cidade de Rivera, no Uruguai, muitíssimo buenas noches, hermanos. Muito frio por allá. A Creuza e o Vilmar enviando boa noite, amiga, aqui próximo, né, no bairro Rio Branco, aonde vivi muitos anos, 27 anos, né? Vilda Maltoni passou ali, Rosângela Maciel, minha querida amiga, Vilda mandando boa noite, a Carmen Jovita, amada e querida irmã, companheira, enviando boa noite, querida irmã. A Maria Elvira Elgui, também de Livramento. A Jovita está dizendo boa noite a todos, muita luz, que assim seja. A Elvira está dizendo boa noite, amiga, muita luz para todos nós. O Alberto Cati está dizendo que buenas noches, hermana. Sim, acá está muito frio. Acá também. Me fui ligar o estufa agora aqui, porque tá bravo, amigo. Saí de perto do fogãozinho a lenha, né? Dina Remédio Carvalho, minha querida amiga, boa noite a todos. Está enviando a Dina aí de Livramento, esposa do nosso querido irmão, amigo Hernani. Um grande abraço a toda a família. A Janete está nos dizendo que seja uma noite de muita energia positiva e de luz para todos. Que assim possa ser, minha irmã. E com certeza será, porque contamos sempre com as vossas presenças, vossos pensamentos, vossas energias são maravilhosas. Nós já estamos bem entrosados no nosso trabalho. A querida Sandra Santana está chegando aí de Livramento. Também é outra companheira do grupo de estudos. Quando as almas afins se encontram, minha irmã, as energias são poderosas, porque vamos formando uma grande corrente maravilhosa essa. Eu gostaria de desenhar, às vezes, certas imagens que nos é permitido ver, né? A irmã Sandra Santana está dizendo boa noite, querida irmã, que os bons amigos useiros nos auxiliem nesta noite com muita luz. De Santana do Livramento, minha amada Santana do Livramento. E a irmã está dizendo que está tudo ok com a nossa transmissão. Não elogia muito, minha irmã, porque é meio perigoso. Eu olhei ligeirinho para o fio ali do celular, se está ligado na rede, né? Nós estamos cansados dessas barbeiragens, né, meus amigos? Não é fácil. Um vivente na minha situação de técnica aqui, né? Imagine só quanta confusão, né? Quem me conhece já diz, é bravo mesmo. Não é fácil tudo isso, e a gente não tem tempo de parar e olhar e ajeitar, né? É tudo na correria. Graças a Deus, temos bastante atividade. E muito bem, então, eu tenho uma emoção muito grande de encontrar as suas mensagens, meus queridos, e agora eu vou pedir muitas desculpas, que eu estou entrando numa uma fase que está bem difícil eu compartilhar as mensagens que me mandam sempre, que eu gosto tanto de fazer.
Vocês podem ver aí que eu só consigo passar lá por 1h30 da tarde, 2 horas, ou 1, 2 horas da madrugada, né? É porque tem os irmãozinhos que estão necessitados de falar com a gente, né? Um acolhimento fraterno, os esclarecimentos aí necessários para os seus problemas de saúde. Então eu dispenso o tempo que a forma que eu posso ali, que é fazendo atividades e atendendo a minha mãezinha e vou conversando com esse, com aquele, só no áudio, né? Mas antes eu fazia compartilhar as mensagens, mas agora, como tem bastante irmãozinhos aí, não temos condições. Então vocês já sabem, quando eu não mandar, não deixem de mandar. E por favor, vocês que são de casa, esse canal é de vocês, esse Face, esse grupo espírita, né? Coloquem lá no meu Face. Podem colocar na linha do tempo as vossas mensagens, tá? À medida do possível, quando posso, vou saudando, né? Ainda mais que o meu computador me abandonou. Tem um aqui que não é sempre que ele me aceita, não é? É meio dengoso. A querida é, Dequinha de Alvorada passou aí, está dizendo ali. Eu não pude ler, minha amada, e não posso voltar, tu sabe, né? A Júlia Gomes Pereira de Rivera, Edilson Osório, Michele Chaves de Bagé, a Dequinha querida, e ela e o seu esposo, o seu bigodinho, né? Muito obrigada por suas presenças. É que se fosse no computador a gente via e podia interagir, mas agora aqui no celular não tenho condições de fazer isso. Mas o importante é vê-los. Aí depois eu leio a mensagem com toda certeza. E dentro do possível, sempre tenho feito o possível para compartilhar, né? Vamos aqui aproveitar esse momento, meus queridos amigos, para pedir a todos vocês muito, muito, muito mais redobrados cuidados, tá? Com a Covid. Tenham certeza absoluta que essa situação está longe de terminar e que cada vez que liberam, dão mais flexibilidade aí, necessário, porque as pessoas estão precisando trabalhar, né? E a situação piora mais, e está bem avançado os índices, né? Então vamos nos cuidar, meus irmãos. Aqueles que já tiveram esse problema em casa sabem bem, mas não se deixe envolver por, por o desleixo, a preguiça, né? Vamos fazer a nossa parte. Clara Ar, né? Muito boa noite, que a paz esteja com nós, diz ela. Eu creio que ela seja de Livramento, essa família muito querida pela minha mãe, né? Pessoas muito amadas pela minha família. O seu bigodinho de Castro está aí, ó, esposa da Dequinha, enviando uma boa noite a todos. Muito obrigada pela sua companhia, meu querido. Deus o abençoe, boas energias para todos, para os vossos companheiros, minhas amadas irmãs, o lar, a harmonia, a fraternidade, buscando a luz da nossa fé para fortalecer a família. Helena Gonçalves da Silva está nos assistindo. Muito obrigada, Helena. Um fraterno abraço, só não sei qual é a sua cidade, mas receba o nosso carinho e o muito obrigado pela sua companhia.
Nós estamos hoje entrando em dia de festa, capítulo 9, olha, ela é de livramento também, olha só. Pois é, minha mãe é apaixonada pela familiar, né? Velhos conhecidos da infância, né? Da juventude, vizinhos certamente lá de fora. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo e as nossas energias para, através da nossa mudança, meus queridos, é, tocar no coração daqueles descrentes, né? Aqueles irmãos que ainda, com todas essas dificuldades que estamos enfrentando, não abriram o seu coração para o único caminho, a única verdade, né? É, o tempo que estamos na Terra deve ser muito bem aproveitado. E falava sobre a Covid, dizendo que tem gente que diz, ah, mas Deus nos livra, porque quem tem fé não é bem assim, não. A fé tem que ser ativa, né, meus irmãos? Esse ativo quer dizer fazer a nossa parte, né? Não cai do céu e não existe milagre nem varinha de condão aí. Existe sim amparados na nossa fé. A fé raciocinada é aquela que conhece as verdades e cultua, não é? Os ensinamentos do Divino Mestre Jesus, procurando cada vez mais se situar aí. Sônia Borges, amada, enviando boa noite e bênção a todos. Obrigado, querida, de livramento também. E porque eu rezo, não adianta absolutamente nada. Você tem que rezar e tem que se fazer merecer. Tem que ter a fé ativa. Você tem que. A energia do Covid é uma energia escurecida, né? Cinza, horrível, marrom, marrom. E temos que vibrar num padrão energético mais elevado para não nos deixar envolver com esta energia pesada, né? Então é com serenidade, com elevação de pensamento, com atividades no bem, buscando isso que nós estamos fazendo sempre aí, né? A oração, a fé, o esclarecimento e praticando, botando em prática todos os ensinamentos que temos recebido e não esquecendo de praticar caridade com os irmãos necessitados, sem nunca se importar se merece ou não merece, se é de religião P ou B, não nos interessa. Nos importa a prática do amor ao próximo. E o amor a esse próximo é de todas as classes, de todas as situações de vida. Há muitos necessitados. É fome, meus irmãos. Vocês já imaginaram, como vimos há poucos dias na televisão, no Jornal do Almoço, né? Que as famílias, 8 pessoas numa casa e um cobertor para se cobrir e uma cama. O casal dormir com todos os filhos, só um cobertor. E vocês imaginam que umas pessoas que têm essa situação de vida, o que que tem para comer, né, meus filhos? E já pensaram com frio e com fome? Minha nossa, com fome a gente não dorme de jeito nenhum, né? Pois imaginem aqueles irmãos. Então vamos nos lembrar quando estamos comendo, né? Quando temos a fartura do nosso lar, aí dá um jeitinho no fim do mês de comprar qualquer coisinha a mais para distribuir, né? Muito bem, Lindaura Mansura enviando boa noite a todos. Estamos na nossa hora, vejo aqui, já estava estendendo, né, irmãos? Não gosta quase de um assunto, né? Então vamos lá.
Meus queridos e amados companheiros, vamos saudar o nosso Mestre bendito, que só o seu amor e a sua grandiosidade para ter trazido para dentro dos lares a luz do Espiritismo. Ecoando, meus amados, sobre cada recanto. Louvado seja, Senhor bendito, e Mestre divino que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo. Conceda-nos a companhia dos nobres espíritos, na boa intuição da palavra e a boa compreensão para todos nós, encarnados e desencarnados, por onde se faça ouvir esta live, em nome de Deus, tocando a todos os corações, em nome de Jesus. Que assim seja. Muito bem, estamos em festa, porque hoje vamos iniciar mais um capítulo. Particularmente, eu sou meio suspeita, porque eu digo sempre que o Evangelho é todo poesia, né? Mas eu tenho uma verdadeira paixão por este capítulo que nós estamos entrando agora, que é o capítulo 19, né? Ele vem nos falar que a fé transporta montanhas. A fé. A fé realmente transporta montanhas. Ela transforma as pessoas. Ela nos transforma de uma maneira impressionante. A fé que transporta montanhas. Neste capítulo, nós vamos hoje falar sobre o poder da fé. E o item seguinte é a fé religiosa, condição inabalável da fé. Parábola da figueira santa, seca, tão famosa, né? A instrução dos Espíritos nos traz um poema bendito, porque nos fala que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E o último item é a fé divina e a fé humana. É maravilhoso. Ela nos mostra que ela é capaz de transformar qualquer ser, né? E esse toque bendito de amor nos nossos corações opera realmente grandes feitos em favor do semelhante, na cura, né, meus irmãos, como nós vamos ver aqui. Não me atrevo a interromper, vou ler sem interromper. É muito belo. E nos diz assim, queridos, que quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelho a seus pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. E então os seus discípulos, procurando Jesus, a sós lhe disseram: Por que não podemos expulsar os demônios? E Jesus respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade eu vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis à montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará.
e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 19. E é certo, meus amados, que, tomada o sentido literal, a confiança em suas próprias forças torna a pessoa capaz de executar coisas materiais que não poderiam ser feitas quando se duvidasse de si. Mas aqui é preciso entender estas palavras unicamente no sentido moral. As montanhas que a fé levanta são as dificuldades, as resistências, numa palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo frente às melhores coisas, os preconceitos de rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo, as paixões orgulhosas, são estas as montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer-se todos os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé, que é vacilante, traz a incerteza e a hesitação, das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. E numa outra acepção, disse a fé é confiança que se tem no cumprimento de alguma coisa, a certeza de se atingir os objetivos. Ela dá uma espécie de lucidez e faz que se vislumbre pelo pensamento o objetivo que se procura e os meios de se chegar até ele, de modo que aquele que possui caminha, por assim dizer, a passo seguro. Tanto num como em outro caso, ela pode fazer que se cumpram grandes feitos. A fé sincera e verdadeira sempre é calma. Ela dá paciência que sabe esperar, pois tendo seu ponto de apoio a inteligência e a compreensão das coisas, está certo de chegar onde quer. Já a fé insegura sente a sua própria fraqueza, mas quando ela é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e quer suprir a força com a violência. A calma na luta sempre é um sinal de força e de confiança. A violência, bem ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida sobre si mesmo. É preciso que se evite confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé alia-se à humildade. Aquele que possui e deposita confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que é um simples instrumento da vontade de Deus e não pode nada sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos fé que o orgulho. O orgulho sempre é castigado, cedo ou tarde, pela decepção e os fracassos que a ele são infligidos. O poder da fé tem uma aplicação direta e específica na ação magnética. Através dela, o homem age sobre o fluido, agente universal. Modifica sua qualidade
lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. E por isso aquele que acrescenta uma fé ardente, o grande poder fluídico normal pode, através apenas da vontade dirigida ao bem, operar estranhos fenômenos, até de cura, como outros que no passado eram tidos de prodígios e todavia são apenas consequências de uma lei natural. Este é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, foi porque não tivestes fé. E é a fé proveitosa. Não é a fé ditada e bradada aos quatro ventos, aos gritos e nem para mostrar para ninguém que tem fé. Porque tem muitos que se engravatam e na minha terra dizem, olha a palavra, faz tempo que vocês não usam, botam a melhor fatiota para ir no culto da igreja. Tem muitos que vão para o meio da rua gritar. Tem muitos que acham que se não pegar um microfone na mão e gritar super alto, Jesus não vai ouvir. E tem outros que pensam que passar o dia inteiro falando em Deus e em Jesus e a Bíblia embaixo do braço e saber dizer o que contém ali naquele livro e ditar as regras para todos os acontecimentos do momento, isso é fé. Isso não é fé. Isso é leitura. Isso é conhecimento. Saber o que está escrito. Porque, na verdade, cada letra que contém o Evangelho é para ser colocada em prática. De nada adianta o horário adequado, certo, compromisso assumido, não falhar nunca, estar sempre presente, né? E achar que ali está cumprindo seu dever. Está enganado. Está enganado. A fé tem que ser ativa. Ativa no sentido de o comprometimento a partir do momento que acredita que exista, o comprometimento de buscar o conhecimento. É buscar, entender, compreender e não ler uma vez. E não significa ler os livros de romance, que tem pessoas que dizem assim, ó, eu já li todos os livros da Zíbia. Grande coisa. Leu algum livro da história do cristianismo? Conhece os livros da codificação, como aquele amigo do Chico, o Chico, ele perguntou, Chico, o que eu preciso fazer para ser salvo? Leia o Evangelho. E diz ele, mas Chico, eu já li esse Evangelho 5 vezes, já cansei de ler, já li 5 vezes. Pois agora então estude. Porque o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, são para ser estudados eternamente. Se abrir a página 1000 vezes deverá estudar. É ler e explicar em tom de voz o que compreendeu. E além disso, e essa prática vai ser usada eternamente, porque o Espírito vá onde for, na sua trajetória futura, e ele é eterno, estas leis serão exatamente as mesmas. A única coisa que vai mudar é a nossa compreensão de acordo com a evolução. É natural que o mês passado li esta página e hoje pego ela de novo, vou compreender um pouco mais.
e assim sucessivamente. Porque aquilo que pego hoje, no início a gente pega só empurrando para os outros que aquilo que a gente está lendo é para fulano. Ó, isso aqui é para o fulano. Na verdade, eternamente será para nós. E depois vamos achar que é para nós. E depois vamos achar que é para a família. Mais além, vamos achar que é um sentimento que devemos ter para com toda a humanidade. E então, meus queridos irmãos, vamos estudar, compreender as histórias do cristianismo. Não existe história mais importante, meus irmãos, e mais escrita sobre a terra do que a história de Jesus. Seus ensinamentos, sua prática no bem, seus exemplos que ele praticava para deixar para nós. As leis de nosso Pai na prática. E nesta história do cristianismo, nós vamos aprender o que é fé mesmo. Nós vamos compreender o que é a verdadeira fé quando desciam o circo de Roma para ser trucidados pelos leões, como João de Cleófas e a turma Lívia e aqueles irmãos daquela história maravilhosa do Adão Milanos, Paulo e Estevão, né? 50 anos depois também, né? E que nossos irmãos, na época das guerras sangrentas impostas pela igreja, né? Por toda parte, que queimavam os cristãos em praça pública, aqueles que tinham ideias diferenciadas das suas. Essas histórias é que nós deveremos saber, porque a nossa fé que achamos que temos, perto da deles não vai significar nada. No livro Há 2000 anos, enquanto soltavam os leões e se preparavam para uma grande festa, eles entoaram um hino, uma canção maravilhosa que fez calar todo o povo que estava ali gritando, enlouquecido, querendo ver sangue. E estas almas destes irmãos que ali foram trucidados, antes que acontecesse o ataque das feras, suas almas já estavam tão elevadas e foram recebidos pelo Cristo Jesus. Não sentiram. Quem de nós seria capaz de dar sua vida e elevar-se dessa maneira em nome de Jesus? Hoje já não se faz mais necessário esse tipo de atitude, né? Esse tipo, não existe mais esse tipo de sofrimento, de provas, porque todos aqueles senhores que fizeram este mar de sangue em nome da fé, desde então, calaram-se. Calaram-se e modificaram as suas opiniões e os seus ensinamentos e os seus sermões foram modificando. E seguirão mudando. Para todos sempre seguirão mudando. Como nós também já fizemos parte e já mudamos. E hoje fazemos parte da última religião que chegou. Aqui em 1856. Somos agora os trabalhadores da última hora. E esta fé que Jesus nos incita, esta fé tem que ser ativa
ativa. Ela tem que ser cultivada, meus queridos irmãos, no campo do interesse em buscar conhecer e compreender eternamente. Ter submissão, resignação nas suas aprovações da vida, em todas as situações que envolvem sua vida, com o seu semelhante, na prática do bem e do amor ao próximo, segundo o mandamento mais importante que disse Jesus. E ainda, essa fé tem que ser ativa na prática de todos os segmentos dos ensinamentos. É na beneficência com quem necessita, é na caridade a todas as aflições. E esta atividade da fé nem de longe significa rezar e dizer, meu Deus, me livra disso e me livra daquilo. Porque, na verdade, se o irmão tiver fé, vai dizer, Senhor, de manhã, quando levanta, faz a sua oração, em vez de dizer, me livre de assalto e acidente, eu quando me criei rezando assim, me livre de assalto e acidente, os perigos nos transitórios, por onde andar, essas foram as orações que a gente aprendeu. Hoje troco, digo, Senhor, seja feita a sua vontade, e não a minha. E se estiver em perigo, peço a Deus que me dê serenidade e equilíbrio para vivenciar tudo aquilo que Ele enviar, porque sabemos que Ele nos envia as aprovações para o nosso bem, para que mais rapidamente nos livremos dos nossos pecados, das nossas dívidas tenebrosas que temos do passado. E então esta fé vai nos modificar todos os dias. Nos sentiremos imensamente felizes quando nos confrontarmos com a nossa transformação. Aquelas palavras ásperas que eu dizia antes, não digo mais. A prática, aqueles vícios que tinha, já não os tenho mais. Quando ouvia noticiosos sobre tragédias e sofrimentos, sempre delegava entendimentos e o meu parecer já não o faço mais. Troco por uma oração. E ainda na prática do amor e da caridade que fui criada pela minha mãe desde os 7 anos de idade, frequentando a sessão, né? Centro Espírita Duque de Caxias, da Dona Maria Luísa Couto, aí na quase Praça Artigas. Minha saudação a todos os irmãos dessa família. Naquela época, meus irmãos, não se estudava, porque se acreditava que ter um mentor espiritual que se manifestasse era tudo que era necessário. Depois, com o transcorrer dos anos, que veio através da minha filha, do meu genro, o desejo que sempre me acompanharam, né, pela força da lei da casa, que tinham que participar, né, que gostariam de estudar. Então, quando comecei a estudar, me dei conta que nada daquilo que eu pensava estava certo, que não era assim. E o que aconteceu? Nos interessamos e vamos estudar. E daí, então, começamos. E aí já devoramos alguns livros, né? Graças a Deus. Mas então, de que adianta esses ensinamentos? Estes ensinamentos, lá nas romances do cristianismo, eu vim aprender
as grandes tragédias e os grandes sofrimentos, e que em todos eles se manifestava o poder e a glória de Deus e o poder mediúnico das pessoas, maravilhoso como as coisas aconteceram, e são romances fantásticos de se ler, nunca mais se esquece. E quem ler estes romances, meus amados, não se livra daqueles livros. Esses livros são para permanecer conosco. E de vez em quando a gente pega e lê uma página. E aí fomos compreender que não sabemos nada e que precisamos estudar e estudar e estudar. A prática da mediunidade, de lá para cá, veio mudando, 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 mudando. Isso que sou médium faz 38 anos, eu acho. Né? E veio mudando. E veio mudando ao ponto que chegamos, graças a Deus, com essa atividade que exercemos, que vocês sabem, né? E isto não se dá num passe de mágica. Isso se dá com a nossa vontade de perseverar no bem, de podar os nossos malfeitos, os nossos vícios e defeitos, orgulho, egoísmo, de servir, de caridade, de distribuir caridade, de sentir o que é a piedade que nos fala o Evangelho, de fazer, meus irmãos, estender uma oração por quem está necessitando, comover-se com isso e entregar-se sem medo de qualquer circunstância que venha acontecer. E é a fé e a prática deste Evangelho dentro do possível que me deu a glória de ver o Alzheimer da minha mãe regredir da maneira que regrediu. E que me dá a glória de ter uma pessoa com as situações de enfermidade e a idade da minha mãe, sem sentir dor. E que me dá a glória de viver a seus cuidados desde as 5:30, 6 horas da manhã até meia-noite, mas muito raramente não ter tido o direito de dormir à noite. É a fé, é a cultuar a fé, é praticar a fé, é exemplificar a fé. E que Deus nos ajude, porque vocês todos que eu estou enxergando agora aí me conhecem, são meus companheiros de atividade espírita, e todos vós já me disseram isto também, que o quanto nossas vidas se transformaram através do conhecimento das verdades da doutrina espírita. Não há um encontro nosso, um estudo. Muito raramente nos encontraremos numa atividade sem marejar nossos olhos, com lágrimas nos comovermos, com a presença da luz, a presença dos mentores espirituais, dos grandes benefícios que, graças a Deus, temos distribuído, né, meus irmãos? E recebido também. E eu agradeço muito as vossas companhias. Que esta luz permaneça em nossos corações, amados. E este conhecimento, tão pouquinho que já conseguimos, já nos faz nos sentirmos tão fortalecidos, possamos continuar a buscar cada vez mais.
buscar compreender, mas acima de tudo praticar. É dando que se recebe. Estendamos a beneficência na necessidade da fome, do frio e da miséria de nossos queridos irmãos. Estendamos também a caridade da oração sentida no momento em que nos recolhemos e elevamos o nosso pensamento a Deus em gratidão pelo dia que finda, pelo aconchego do nosso lar, por nosso conhecimento e por termos ao nosso lado e sentirmos a companhia permanente desses queridos amigos espirituais. E que cada vez mais deixemos de nos importar se estão nos enxergando, se sabem que somos, se somos melhor que alguém nesta terra, mas sim nos preocuparmos em ser nós mesmos cada dia melhor. Que a luz deste mestre bendito, que de longo desta história ampara e recolhe os aflitos, se estenda sobre todas as lágrimas de sofrimentos e dores que a cada dia mais se estende na humanidade. Que sua bênção adentre nossos lares, abençoe nossos bem-amados, especialmente aqueles que estão terminando a sua jornada na vida e não tiveram tempo de se preocupar com tudo isso, cultuar e modificar-se. Estes, Pai, hoje já não temos mais a prática da mediúnica, mas nos sentimos tremendamente, desesperadamente sofridos, quando muitas das vezes já me aconteceu, né? Vocês estavam junto, quis fazer uma oração por um ente querido que desencarnou e não me foi possível. E muitas das vezes vi os bem-amados querendo entrar e não conseguir, porque não foi permitido. É por estes descrentes, estes que ainda em pleno 2021 ainda dizem que o que se aproveita da vida é o que se come, se bebe e se diverte. Queremos pedir que durante o sono da noite ecoem em suas almas estas verdades que estão cravadas em suas consciências, porque lá vós as deixaste, mestre amado, para serem despertadas mais além, quando houvesse o interesse. Que ainda quando é tempo, possam abrir os olhos e ver os reais valores da vida, e os ouvidos se fechem para tantas banalidades e se abram para o que é de proveito da sua caminhada. Louvado seja, Senhor, vosso amor, vossa presença em nossas vidas. E desejamos, ainda no sono da noite, aprender mais e mais. E nos colocamos à disposição, ao que bem discernirem ao nosso espírito, caso possamos ser útil ao socorro aos irmãos necessitados. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz,
Onde houver ódio, que eu leve o amor, que a verdade e a luz de nosso Pai. Que esses amados espíritos de luz que estão aqui conosco, que nos trazem esta radiação bendita para esta água, permaneça conosco. Hoje e sempre que assim seja, queridos.